Já vi fogo e terremoto.
Curando
meu Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem a Tua presença. Sem Ti nada podemos fazer. Aonde poderíamos ir se somente Tu tem palavra de vida eterna? O Seu amor nos atraiu, por isso estamos aqui nessa noite. Para dizer que nós Te amamos, amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos a vida contigo, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se essa é uma verdade no seu coração, eu queria que você aplaudisse aí bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do pastor Gelson, em nome de Jesus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. E se você pode estar de pé. O texto que nós iremos estar meditando está em 1 Timóteo. Capítulo 2. A partir do verso 1, o texto diz assim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Pois assentar. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças e pedimos que, mais uma vez, por Teu Espírito, Senhor, venha ministrar as verdades eternas da Tua palavra ao nosso coração. Nos ajuda a compreender, a entender, a frutificar para o louvor da Tua Santíssima Glória. Que nós estejamos conectados, unidos ao Senhor, através do sangue que foi derramado naquela cruz, através do sangue de Cristo Jesus, pela comunhão do Teu Espírito Santo. Seja conosco, Pai, fale conosco. Entregamos cada vida nas Tuas mãos, pedimos sobre todos nós a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto, ele vai nos chamar a atenção, pois vai falar muito sobre oração, intercessão, e a importância e o valor de se estar diante do Senhor em oração e intercessão. Paulo, escrevendo esta carta a Timóteo, ele vai declarar, de certa forma, que o viver esta vida de oração, de súplica, de intercessão diante do Senhor, traz, de certa forma, resposta e resultados que, por muitos não crerem ou não confiarem, desistem no meio do caminho. Quando Jesus conta a parábola do juiz iníquo e daquela mulher insistente e perseverante, clamando ao juiz para que resolvesse a sua causa, Jesus está falando justamente sobre oração, sobre intercessão, sobre perseverar na presença independente das circunstâncias ou das situações. Esse mesmo texto em que Jesus fala sobre o juiz iníquo, ele vai dizer: quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Então, fé está atrelada a uma vida de oração, a uma vida de intercessão. Quem crê, quem confia no Senhor,
nunca vai deixar de estar orando, de estar buscando, de estar se colocando diante do Senhor. E aqui Paulo vai falar algo, e eu vou discorrer rapidamente nesse texto, porque eu quero que você compreenda hoje um pouco mais acerca do poder da intercessão, de ter alguém que esteja intercedendo em família ou pela família. Então, Paulo vai declarar aqui, e esse texto é importantíssimo, no versículo 5 ele vai dizer: porque há só um mediador. Só um mediador. Então, entre os homens e Deus, só há Jesus Cristo. Não há outro que possa mediar por nós. Então, o texto segue dizendo que ele se deu a si mesmo por resgate de todos nós, e mesmo se entregando, morrendo, entregando a sua vida por todos nós, o texto vai seguir dizendo que Paulo coloca uma importância tão grande na questão da intercessão, que ele vai colocar esse texto, porque é um Deus, só um Deus, um só mediador, entre os homens, Jesus Cristo homem. Aí o texto vai dizer no versículo 6 o seguinte, que ele se deu a si mesmo, olha isso. Então Paulo está vinculando intercessão, oração, é isso aqui, ó, a si mesmo por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então Paulo, ele está vinculando intercessão e oração, mediador, a uma questão de salvação, a uma questão de entrega por todos. E se você pegar o texto com mais cuidado, o versículo 4 deixa isso mais claro quando ele diz: o qual deseja que todos os homens se salvem. Então veja, ele coloca intercessão, oração, e ele vai colocar esse desejo de Deus para que todos os homens se salvem, vinculados a isso. Perceba, se você estudar esse texto com mais cuidado, você vai perceber que há da parte de Paulo uma preocupação, porque essa intercessão por autoridades, e nós temos essa tendência de, ao invés de estarmos intercedendo, orando, buscando por misericórdia a Deus em favor de toda a humanidade, às vezes nós reclamamos mais do que oramos. Paulo está nos convidando à intercessão e está colocando e expressando que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então ele coloca intercessão, oração, inclusive o próprio Jesus, ele vai declarar: a minha casa será chamada casa de oração, porque é a oração, não tem outro caminho para que nós venhamos a agir no mundo espiritual, trazendo resultados, senão através principalmente da oração e da intercessão. Se nós queremos respostas de Deus, irmãos, e existem inúmeras informações, eu não posso passá-las todas neste momento, mas a Bíblia vai falar que entre no teu quarto, fecha a tua porta, entrar no quarto, fecha a porta, é muito mais do que simplesmente entrar no quarto. Entrar no quarto é você estar ligado em uma intimidade maior com Deus, é você estar mais conectado, é um particular seu com Deus. Quarto fala de intimidade, então não é simplesmente o seu quarto, é um lugar de intimidade com Deus, é um lugar onde você está a sós com Deus. Então, olhando para a intercessão, e aí eu quero que você perceba o poder da intercessão e que ela pode trazer resultados muito além do que você espera, imagina, porque ao interceder, ao orar, ao colocar alguém diante do Senhor continuamente, a resposta que nós vamos ter acerca disso será só na eternidade, porque o que Deus vai fazer através da sua oração e intercessão é só na eternidade que você vai ver a resposta de tudo isso. Para que você compreenda melhor, eu vou ler dois textos, irmãos, não tem muito a ver com isso, mas é para que você segure no seu coração. Olha o que está em Gênesis 1. Eu só vou ler isso aqui para você ver que a Bíblia ela é tão perfeita, Eu quando leio essas coisas, encontro essas coisas na Bíblia, eu já devo ter falado alguma coisa sobre isso aqui, mas só vou ler para vocês entenderem. Capítulo 1 de Gênesis, verso 20, Deus disse assim: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu, enfim. Está dizendo as águas, produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra. Ele está clamando para as águas produzirem seres viventes, aves. Aí Deus é tão perfeito que quando você corre na Bíblia, quando eu conto esses negócios na Bíblia, eu fico maravilhado. Números, capítulo 11, deixa eu achar o texto rapidinho. Aí você chega no verso 31, o povo está murmurando porque não tem
carne para comer o deserto. Aí quando você chega no verso 31, olha como é que a Bíblia, ela responde a ela é tão perfeita, né? O povo está pedindo carne, e Deus vai trazer carne da onde? Olha o texto. Então soprou um vento mandado por Deus, né? Pelo Senhor, o qual trouxe codornizes são aves, do lado do mar, das águas. A palavra continua a mesma. Lá atrás ele diz, produzam as águas e as águas continuam produzindo. Então eu entendo que Deus é fiel em toda a sua palavra. Aí eu quero que você, guardando isso, entendendo que a Bíblia vai nos respondendo, irmãos, e nos informando. Ela mesmo nos dá resposta acerca de perguntas que nós, olhando para ela, não encontramos, e quando pesquisamos com mais cuidado, olhamos com mais atenção, aquilo que parece ser tão confuso, o Espírito Santo vai nos fazendo compreender dentro da própria Bíblia. Então olha para isso aqui, aí nós vamos no livro de Jó, e aí eu quero entrar dentro desse tema, dessa mensagem, no livro de Jó. Ouça isso aqui com atenção. No capítulo 1, Jó está intercedendo pelos seus 10 filhos. Então o texto vai começar aqui no verso 4, né? No verso 2, capítulo 1, verso 2, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, então são 10. O 4 diz assim: iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem junto com eles. Então, quando os filhos se reuniam para festejar, para comemorar, olha o que Jó estava fazendo. O texto, no versículo 5, diz: e terminados os dias daqueles banquetes, Jó os chamava, os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando. Então olha as intercessões de Jó acerca dos filhos. Ele fazia isso pensando que talvez os meus filhos tenham cometido algum pecado, blasfemado contra Deus no seu coração, e assim ele fazia quando? Continuamente. Jó nunca deixou de interceder pelos seus filhos. E aí quando você vai ver a história de Jó, parece que a intercessão não teve muito valor. Porque se você seguir, a Bíblia fala que Jó começa a ser provado. E a prova de Jó não vai ser muito fácil. É algo que nem está acima de uma compreensão humana, porque perder tudo de uma vez, enfim, não cabe em nós. Mas Jó vai passar por uma das provas mais terríveis que pode se imaginar. E aí o texto vai dizer que nesse meio dessa prova de muita dor, o texto vai dizer que, de repente, os filhos de Jó, todos eles, de uma só vez, perecem, vão morrer. Os 10 filhos, os 7 filhos e as 3 filhas, morrem de uma vez. A impressão que dá é que a intercessão de Jó, aos olhos humanos, para quem só enxerga a vida com esse olhar carnal humano, a intercessão dele não valeu, não teve valor algum. Mas quando você segue lendo o livro de Jó, e quando você chega ao fim, aí você percebe o que é a intercessão, o valor da intercessão, porque no capítulo 42, o texto vai dizer exatamente isso aqui. Capítulo 42, Jó vai se arrepender, o texto diz que ele se arrepende no pó na cinza. O texto diz que Deus vai pedir a Jó que interceda pelos seus amigos. E aí quando você continua lendo o versículo 10 do capítulo 42, vai dizer o seguinte: então mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Então Jó, ele era um dos homens mais ricos, ou o homem mais rico no seu tempo, e ainda tinha 10 filhos, 7 filhos, 3 filhos. A Bíblia está confirmando que Deus deu a ele o dobro. Então, se a Bíblia é a verdade, o dobro precisa ser o dobro. E aí eu falei: vamos examinar esse negócio ali. E aí, quando você pega a Bíblia Sagrada e lê com mais cuidado, olha o texto, irmãos, por favor, dê atenção. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro.
Olha, eu vou ler assim, ó, no capítulo 1 e no 42, então você só preste atenção. Ó. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, mas no início ele tinha quanto? Aí o texto diz, versículo 3, possuía ele 7.000 ovelhas, exatamente. Aí você vai no final do capítulo 42 de novo, aí o texto vai dizer, ele possuía também 6.000 camelos. Aí você vai nisso. E aí o texto vai dizer, Jó possuía 3.000 camelos. Aí você vai no finalzinho. Aí está escrito lá, 1.000 juntas de boi. Aí você volta no início. O texto vai dizer, e tinha 500 juntas de bois. Aí você volta lá, o texto está dizendo, e 1.000 jumentas. Aí você volta no início, e o texto está dizendo, e tinha 500 jumentas. Tudo é o dobro, exatamente o dobro. Então Deus deu a Jó tudo o dobro, mas ele perdeu 10 filhos. E aí quando você vai lá, você olha o que o texto está dizendo. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. Então perceba que de todos os animais que Jó possuía, de tudo que ele tinha, a Bíblia fala que Deus deu o dobro. Mas quanto aos filhos, só lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, e não o dobro. E a pergunta que fica, a interrogação que fica é, por quê? Por que Deus daria o dobro de todos os animais, de tudo que Jó tinha, mas os filhos ele só deu o mesmo número? Irmãos, eu encontrei, não sei se você vai encontrar também, mas aqui a resposta da intercessão mais clara no reino espiritual. O que Deus estava dizendo a Jó é o seguinte, olha, os seus 7 filhos e as 3 filhas que morreram não estão mortas, espiritualmente vivem. Então ele salvou os 10 filhos através da intercessão, através do clamor a Deus. E Deus deu a ele mais 10 filhos, então Deus deu exatamente o dobro, porque os 10 estão vivos para a glória do nome do Senhor Jesus. Você entende isso, meu irmão? Você compreende o valor da intercessão? Então, quando você olha para a resposta de Deus neste texto, o que você encontra? A Bíblia Sagrada diz que o animal, ele morre, perece, e pelo que a gente entende na Bíblia, apaga-se. Mas a Bíblia fala que o homem ele tem uma alma, eu coloco aqui entre aspas para alguns não discutirem muito, eterna. Quando Jó intercede, veja o que Jesus vai dizer àquele jovem que procura. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Então, sem a presença de Deus, todos estão mortos. Mas quando Jó está intercedendo, orando pelos seus filhos, sacrificando por eles, ofertando por eles, santificando-os, como a palavra de Deus diz, Jó está trazendo os seus filhos para a presença de Deus através da intercessão. E a Bíblia Sagrada então vai dizer que de filhos Jó só recebeu mais 10. Porque se ele recebesse 20, teria 30, não seria o dobro, seria o triplo. Mas como Deus é fiel, ele deu a Jó o dobro de tudo quanto tinha. Eu tenho a certeza absoluta do que eu vou estar dizendo aqui. Que Jó na eternidade, ele encontrou os seus 20 filhos, as suas 6 filhas e os seus 7 filhos na eternidade. Porque a intercessão é algo extraordinário diante do Senhor. Então o convite para você nessa noite é que você se coloque diante do Senhor por sua família, pelos seus amigos. Se coloque diante do Senhor por aqueles que nem querem ouvir a palavra de Deus. Se coloque diante do Senhor, não sei como Deus vai fazer, mas é algo que Deus vai fazer. E aí eu quero só encerrar com esse texto e quero que você preste atenção, porque o nosso mediador, ele não apenas morreu por nós, ele não apenas se entregou por nós, mas olha o que o texto vai dizer em Hebreus 7. Hebreus 7 e o verso 25. Falando acerca de Jesus Cristo. Portanto, ele pode também salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus,
Olha o que Deus vai dizer: vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, o viver dele é interceder por nós, é estar diante de Deus intercedendo por nós. Quando você olha para Atos, eu creio que é o capítulo 3 ou 4, enfim, sobre Estevão, a Bíblia fala que Estevão, quando está sendo apedrejado, ele faz uma das intercessões que tem muito a ver com a intercessão de Cristo. Ele diz: olha, veja os céus abertos, o Filho de Deus, à sua direita, e ele diz para que Deus não lhes imputasse aquele pecado, porque eles estavam apedrejando ele, matando, e ele intercede naquele último momento, dizendo: não lhes impute este pecado. E Jesus na cruz também vai fazer a mesma intercessão: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu falar algo então a você, encerrando. Há muitas pessoas lá fora que vão fazer coisas horríveis conosco, mas traga para teu coração isso: que eles não sabem o que fazem, são ignorantes, eles não conhecem o Deus que você conhece, eles não têm o temor que você tem, eles não sabem a eternidade que eles aguardam, eles não sabem o quão sério é a vida. Então nós temos esse conhecimento, e resta a nós fazermos como Cristo nos ensinou: interceder, orar. A Bíblia fala que até para nós amarmos aos nossos inimigos, intercedermos por aqueles que nos perseguem, porque as trevas cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não conseguem enxergar o perigo que é partir desta vida sem comunhão com Deus, sem vida com Deus, sem ter a presença do Espírito Santo, sem ter Jesus Cristo na vida, sem ter aceitado Jesus. Eles não sabem o risco que eles estão correndo, e nós podemos partir a qualquer momento, mas eu e você sabemos, nós sabemos. Então que nós venhamos amar a estes, intercedendo por eles. E eu acredito que a maior prova de amor por alguém não é o fato da gente se mostrar na frente de uma multidão, pregando, cantando, falando de Jesus para um ou outro, mas eu acredito que a maior prova de amor por alguém é quando ninguém está te vendo, mas você está lá no seu quarto, sozinho, derramando lágrimas por alguém diante de Deus, onde ninguém te vê, só o Senhor está te vendo. Ali eu creio que a maior prova de amor é quando ninguém te vê, ninguém está ali para te aplaudir, para te incentivar, para te ovacionar, mas você está derramando lágrimas para alguém, às vezes que você é até desprezado, alguém que nem te ama, nem queira você por perto, mas você está lá: Senhor, tem misericórdia, Senhor, salva aquela, não deixe permanecer nesse caminho errado, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, libera. Que Deus venha nos conduzir a sermos como Cristo. Vamos estar de pé, a sermos verdadeiros intercessores, intercessores da nossa família, intercessores dos nossos amigos, vizinhos. E quem sabe nesta noite, não é uma das noites mais importantes para se dizer isso, interceder também pela nossa nação, interceder por nossa nação, por aqueles que se deixaram levar aí por tantas corrupções, por tantos enganos, por tantas mentiras, por tantos roubos, e que Deus venha libertá-los, que o Senhor venha abrir os olhos e venha fazê-los enxergar antes que eles entrem para a eternidade. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois vai seguir o juízo, ou para a vida eterna, ou para a separação eterna de Deus. Quem entende isso teme e treme diante desta palavra, mas quem não presta atenção nisso nem considera. Mas nós podemos estar intercedendo, orando, e que Deus tenha misericórdia de nós. Quem sabe hoje você não pode estar agora comigo intercedendo por sua família, por sua casa, por alguém que Deus venha trazer ao seu coração. Então feche os teus olhos e vamos juntos falar com o Pai. Pai, nós queremos entrar na tua presença mais uma vez. E assim como Jó intercedia pelos seus filhos, preocupado com a eternidade, nós queremos estar diante do Senhor preocupado com a eternidade da nossa família, daqueles que estão à nossa volta, e de todos aqueles, Pai, que habitam nesta nação. Há tanta gente enganada, há tanta gente iludida, tanta gente fazendo planos para daqui a anos, e não sabem que o dia de amanhã já não lhes pertence mais.
Quantas pessoas, Pai, não sabem o risco que estão correndo. A vida que eles pensam ter, uma longa caminhada, só tem mais alguns metros ou alguns passos. Não terá essa longevidade que eles acreditam ter. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Eu quero orar juntamente com os seus filhos e pedir por cada família. Pedir por aqueles que ainda não te encontraram. Pedir por aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. Por aqueles que ainda não olharam para a cruz, não viram ainda Jesus, não entenderam ainda a salvação. Pela multidão dos que pensam, Pai, apenas nas coisas desta vida. A Tua palavra diz que o mais miserável de todos os homens são estes que buscam a Deus ou pensam somente nas coisas desta vida, buscam a Deus somente pelas coisas desta vida. Mas o que nós queremos diante do Senhor é aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo, que é a eternidade. É poder estar para sempre com o Senhor, e nós cremos nesta palavra. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos no sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, por cada vida, por cada família, por cada nome lembrado, por cada vida citada nesta noite, por toda esta nação, meu Pai, peço misericórdia. Não há em nós, Senhor, capacidade para mudar corações e mentes. Mas Davi orou e disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me, e guia-me pelo caminho direito, pela verdade. Então eu oro a Ti para que o Senhor sonde todos os corações que agora estão sendo apresentados ao Senhor, e que de alguma maneira a Tua graça e a Tua misericórdia possa agir em cada vida. Eu quero que o Senhor nesta noite venha abraçar cada família que aqui está representada e fortalecê-las na Tua graça, no Teu amor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço por todos misericórdia, perdão, Teu socorro, em nome de Jesus. E todos vocês que concordam com essa oração, digam amém. Amém. Digam graças a Deus. E se pode, aplaudam em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos encerrar, filho? Amém? Pastor Salmo, obrigado. Segunda-feira eu não pude estar aqui, mas graças a Deus que não preciso nem estar, sabe? Pastor Salmo tem sido uma bênção nas nossas vidas. Deus continue usando e abençoando. Faça assim com as suas mãos, queridos. Que essa semana seja uma semana de bênção. Que a mão do Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que o Senhor Jesus seja a companhia presente em todos os momentos da tua vida. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a consolação do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Glórias a Deus. Mais uma vez, vamos aplaudir o nome dele, Senhor. Deus abençoe a todos. Boa semana.